Senhor. É o último culto, né, do mês jovem, um mês tão bom, um mês que teve muitas coisas, como, por exemplo, o nosso congresso do Em Reforma, que foi maravilhoso. E nessa primeira música, diz que éramos nós, naquela cruz. Jesus morreu por nós. E em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por mim, por você. Não era Jesus que tinha que estar naquela cruz, éramos nós. E nessa música retrata exatamente isso, que ele morreu e foi julgado no meu e no seu lugar. Então temos que agradecer, e agradecer muito a Ele, porque o sacrifício dele foi um sacrifício que custou o sangue dele. E vamos cantar nessa música dizendo que era eu. Errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. Se os irmãos pudessem se colocar de pé. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu.
hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Era eu condenado, era eu. Nunca se esqueça que não era Jesus que tinha que estar naquela cruz. Era eu, era você. Mas Deus, com seu amor tão grande, colocou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Nunca se esqueça disso. E depois dessa morte tão sofrida, com Jesus naquela cruz, nós fomos lavados, nós fomos purificados, nós fomos perdoados. Antes da cruz, nós carregávamos o peso do pecado e nós estávamos separados de Deus, mas depois da cruz, fomos aproximados, regenerados, transformados no Senhor Jesus. E por isso, vamos cantar nessa noite, depois da cruz. Se os irmãos puderem se colocar de pé, vamos cantar essa música tão linda. E espero que os irmãos estejam de coração aberto para poderem louvar ao Senhor Jesus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. Um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pela cruz meus sonhos ele viveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh.
eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Amém. Depois da cruz fomos regenerados, transformados. E depois dessa transformação, nós precisamos construir a nossa vida. Deixar de nos firmarmos na areia para poder firmar a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, a nossa casa na rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa canção diz isso, para nós construirmos. Vamos cantar essa canção nessa noite. Esta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Aleluia. Que você construa a sua vida na rocha. Não construa na areia. Construa na rocha. Ou seja, construa a sua vida, a sua casa no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele pode te dar a segurança, Ele pode te dar o firmamento, Ele pode te dar a proteção. E depois que nós nos firmamos no Senhor Jesus Cristo, que nós ficamos firmes na fé, muitas pessoas sofrem com alguns problemas, sofrem com alguns ataques, enfim. Mas é diante disso que o Senhor nos sustenta, é diante disso que o Senhor mostra a sua fidelidade dEle conosco. E nós estamos de pé, só que não é através da minha ou da sua força, é através da força que vem do Senhor. É da força que vem do Senhor, que Ele coloca sobre a sua vida, que Ele te protege, que Ele te segura. E por isso nós somos firmes nele, e por isso nós estamos de pé. Vamos cantar essa música com todo fervor. E você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui na frente. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Cante. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa,
a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, declare, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Amém, Jesus. Nada pode parar a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não somos movidos pela nossa força. Nós somos movidos pela força do Senhor. E a força do Senhor é muito poderosa. E por isso que a igreja não para, porque a igreja está sobre a proteção e a misericórdia e a segurança do Senhor. E por isso ela não para. Por isso que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar e não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você concorda com isso? Amém. Vamos orar nesse momento, encerrando o momento de louvor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais um domingo, Senhor, abençoado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua proteção. Deus, abençoe cada família aqui representada, abençoe cada pessoa, cada irmão, cada irmã aqui. Deus, que o Senhor possa usar o Teu servo, Senhor, para poder estar falando da Tua palavra aqui nesse altar. E que nós possamos, Senhor, estar de coração aberto para recebê-la. E que a Tua palavra não sai vazia. Deus, que a Tua palavra, que hoje pregada, possa causar efeito em nossos corações, para que amanhã possamos dar frutos daquilo que aprendemos hoje.
Abençoe cada um que está aqui. Muito obrigado pela tua provisão, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o Vitor, que agora vai estar ministrando, e que você, como eu já falei agora de manhã, que você possa estar de coração aberto para receber essa palavra, porque a palavra do Senhor não pode se desperdiçar. Estamos de... Opa, deixa eu desligar isso aqui que está bem alto. Estamos de pé pelo Senhor. Amém? Tá fraco, hein? Mas eu não vou repetir, não. Você não falou é porque você talvez não acredite nisso, mas eu acredito. Falei pela manhã que eu me sinto muito honrado em ser convidado para falar no encerramento do mês da juventude. E o pessoal que está à frente do louvor falou para mim que esse mês eles me dariam descanso. Mas, irmãos, trabalhei esse mês junto deles, hein? Mas a gente está com o coração muito grato por tudo que o Senhor fez e está fazendo ao longo desse mês de agosto. Eu creio que dos cultos que foram realizados aqui, dos tempos em que a gente sentou aqui teve um dia que a gente veio para cá e trouxemos pão com mortadela, com refrigerante, comemos aqui e ficamos aqui montando painel, tivemos conversas proveitosas. É o Senhor provendo, é o Senhor mantendo a sua igreja de pé. E como a gente tem falado há alguns anos, jovens, adolescentes, crianças não são igreja de amanhã, são igreja hoje. Eles transformam, o Senhor transforma vidas através da vida deles hoje. Então, a gente agradece, eu agradeço muito a igreja, em nome também do pastor André, da liderança da juventude, por apoiar esse projeto. E como eu falei pela manhã, eu me propus a tentar resumir um pouco do que foi falado ao longo desse mês. Foram 4 domingos, se eu não me engano, mais um culto, e aí 2 cultos por domingo, então 8 domingos, menos os 2 de hoje, então 6 cultos, mais sexta-feira à noite que eu não tive e sábado à noite que eu estava aqui com o pastor Kleber Vieira pregando. Então aí mais 8 mensagens pregadas. E como os irmãos podem ver, o tema do congresso do mês da juventude foi metanoia. Metanoia é essa mudança de mente, essa transformação da mente, mas não uma transformação que só transforma a mente sem gerar resultado. E eu queria um pouco da ajuda de vocês, que vocês me ajudem a lembrar o que foi falado aqui. Alguém lembra do que o pastor pregou, o pastor Gustavo, lá no primeiro domingo de manhã? Difícil, né? A gente não lembra nem o que almoçou hoje de manhã. Eu lembro, arroz, feijão, salada e carne e farofa. Estava muito bom. Obrigado, sogra. Estava show de bola. Vamos lá, pessoal. Alguém? Exato, ele deu aquele exemplo da bola, né? Também, uma bola cheia, você vai dando uma forma para ela. E aí, eu fui tirando pontos assim das pregações que eu achei relevante. Na do pastor Gustavo, a gente precisa ter em mente que é impossível... Obrigado, Débora. É impossível que uma mente seja cheia de pensamentos de Deus se ela estiver cheia de pensamentos naturais e errados.
Então eu resumo o que eu tirei ali da mensagem do pastor Gustavo, é que a gente não consegue encher uma mente de pensamentos de Deus se a nossa mente está pensando diuturnamente sobre coisas naturais e mundanas e erradas. E aí no domingo à noite a gente teve um tempo de celebração aqui, batismo da Vitória. A Vitória está aí? Não estou vendo. Está lá embaixo, está com as crianças ou na cantina, não sei, mas está lá embaixo. E aí foi o batismo da Vitória, o pastor André celebrou a ceia, a igreja celebrou a ceia do Senhor. Foi um tempo especial de compartilhar, de serviço. E o pastor André, ele falou ali que o Senhor, ele pregou 4 pontos, que o Senhor nos desafia a servir, a perdoar, a viver em fé e a unidade. No dia 14, Vivi e Vitória também ali num bate-bola entre as duas, elas compartilharam um pouco também sobre essas transformações que o Senhor vai fazendo na gente. A Vitória contou o seu testemunho e a gente viu como pessoas transformadas podem impactar a vida de outras pessoas. E o testemunho da Vitória ali, o que me veio à mente é que é uma vida transformada, uma vida metanoiada, como o pastor Badá falou aqui, ela gera em nós convicção de salvação. Eu e você, transformados pelo Senhor, precisamos ter convicção de que somos salvos. E a Vivi, ali complementando esse bate-bola com a Vitória, ela mostrou para a gente que essa vida transformada, ela precisa exalar um bom perfume. Então nós precisamos, aonde chegar, sentir cheiro agradável, que as pessoas sintam esse bom perfume que o Senhor coloca em nós. E aí no domingo à noite eu pude compartilhar um pouco com a igreja também, que essa mudança de mente de Romanos 12, ela precisa nos impulsionar a uma vida de serviço. Adoração ao Senhor, resumidos em atos concretos de serviço. Entregar sacrifícios vivos ao Senhor, porque o culto com entrega de sacrifício morto, ele ficou lá antes de Jesus. Isso acabou. Não precisa mais. Você não precisa mais criar uma pomba, criar um gado, separar a melhor parte, matar e entregar no altar do Senhor. Porque isso ficou lá antes de Jesus. Obrigado, Julião. Eu vou beber tudo hoje. Vou sair daqui hidratado. Minha nutricionista vai ficar orgulhosa de mim, porque eu vou beber a quantidade de água que eu preciso beber no dia. Eu devo ter bebido um copinho desse hoje só pela manhã. Obrigado, pessoal. Então, a gente viu aqui no dia 14 à noite que a gente precisa entregar sacrifícios vivos ao Senhor, através de uma vida de serviço. E aí a gente chega no congresso. Eu não pude estar aqui na sexta-feira, eu e a Lívia, a gente já tinha um compromisso. Mas eu perguntei ao pessoal sobre o que a Amanda falou. Mas eu queria ouvir de vocês. Quem lembra aqui o que a Amanda falou? Eu tenho aqui o que me falaram. Não ficou gravado. Infelizmente, a gente não transmitiu. Foi Romanos 12, 1 e 2. Mas o que ela tirou de Romanos 12, 1 e 2? Foi muita coisa importante, irmã? Não se conformar com esse mundo. E aí me falaram que a Amanda compartilhou sobre o fato de que a forma do mundo ela é uma forma flexível. Mas a forma do Senhor, ela é uma forma firme, onde não há modulação, onde não há como você mexer na forma que o Senhor criou.
Vanessa olhou meio preocupada aqui, achando que eu ia cair, né? Vou cair não. Se eu cair, tá tudo certo também. E é isso. No sábado, então, a gente recebeu o Kleber Vieira, meu amigo Kleber de muitos anos. E ele direcionou a igreja num tempo de adoração maravilhoso também. E complementando assim, muito do que a gente tem ouvido, tem escutado nesse mês, Kleber falou que Jesus ele não negocia com o errado. Jesus ele não negocia com o errado. Ele concluiu a palavra dele dizendo que a vontade de Deus é que nós não nos conformemos com o mundo e que a nossa mente ela seja cheia das coisas do reino e que a partir daí eu consiga entender a vontade de Deus para a minha vida. No domingo de manhã, Badaró contou da sua excentricidade que a gente tanto ama. Ele trouxe algumas palavras, que nós somos metanoianos, que nós precisamos metanoiar, viver uma vida de metanoia, porque se nós não estamos metanoiando, nós estamos vazios de Deus. Ele falou do outro lado da ameixa, está anotado aqui. Está anotado aqui que há mais para você depois do caroço. Para quem não estava aqui, o pastor Badá, ele falou do netinho dele, que estava lá um dia na casa dele, na semana retrasada, e aí o filho deu uma ameixa para o neto, e o neto foi comendo aquela ameixa, e chegou uma hora que o netinho chegou no caroço. E aí o neto vai até o pai, papai, acabou. Aí o pai, não, meu filho, não acabou. Vira a ameixa que tem mais do outro lado. O Badá tem o Confé da Manhã. Sigam o Badá que ele tem lá, ele compartilha alguns pensamentos dele. Mas o que eu tirei também do que o Badá trouxe é que a gente precisa identificar a forma errada do mundo. E a gente só vai conseguir identificar isso quando nós conhecermos a forma certa de Deus. O nosso pastor André, ele conclui então o congresso compartilhando que não existe uma contraproposta para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pede a mim a sua opinião. No seminário eu aprendi que a palavra de Deus, ela explica a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus não explica, nós entendemos que o Senhor não quer que a gente entenda por aqui. A Bíblia, ela não pede a nossa opinião a respeito dela. E o pastor André, ele também faz um convite ali, direcionado pela palavra, para que nós nos submetamos a uma vida voltada para a palavra. Foi isso que eu pesquei das mensagens. É lógico que a gente poderia tirar muito mais. Mas uma coisa, sexta-feira eu estava tomando um café com um amigo, o Felipe, da segunda igreja, está fazendo seminário, a gente tirou um tempo ali de compartilhar, e eu estava explicando para ele o porquê que eu queria trazer à memória tudo isso que foi compartilhado aqui ao longo do mês. O primeiro intuito é para mostrar que a palavra de Deus ela é inesgotável. 2 versículos. Olha o tanto que o Senhor falou. 2 versículos bíblicos. Em 2 meses, essa é a 4ª vez que eu estou pregando. 5ª vez que eu estou pregando aqui na igreja. 4 vezes em Romanos 12. A palavra do Senhor ela é inesgotável. Não, nesse mês foi proposital eu pregar em Romanos 12, porque eu entendo que era o que a juventude gostaria de ouvir. Era o que nós queríamos ouvir.
Era o que nós precisávamos que o Senhor falasse conosco. Mas o Senhor me mostrou que a palavra dele, ela é fonte inesgotável de renovação, de salvação. E não fugindo do script, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai eterno, Pai de amor, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, porque mais uma vez o Senhor nos mostra que a Tua palavra, ela é fonte inesgotável de vida. Ela é fonte inesgotável de transformação, de salvação. Pai querido, mais uma vez, fale conosco. Que nós saiamos daqui, aqueles que ainda não tiveram uma transformação pelo Senhor, transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ministra os nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. E a gente falou nessas últimas vezes que eu preguei aqui na igreja, a gente falou sobre oração a partir dessa mudança da mente hoje pela manhã, olhando ali para o que Jesus nos ensina nas Escrituras. A gente compartilhou no dia 14 sobre essa transformação que gera em nós atos concretos de serviço. Mais lá atrás a gente compartilhou sobre uma adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira que Paulo nos convida a fazer. E hoje em Romanos 12, novamente eu quero compartilhar com a igreja sobre uma mudança de cosmovisão. E aí você pode me perguntar, aqueles que nunca ouviram essa palavra, Vitor, o que é uma cosmovisão? Bem simples mesmo. Eu vou até tirar aqui meu óculos para exemplificar. Se eu tiro meu óculos, eu não enxergo a tela do meu computador aqui direito. Está tudo embaçado, não enxergo nada. Não vejo Vanise aqui na minha frente. Sei que é ela porque eu já vi antes. Se eu boto óculos, eu fico olhando em 8K agora. Resolução máxima. Está tudo lindo. Cosmovisão é a lente pela qual nós enxergamos o mundo. É esse conjunto de ideias, crenças ou valores que fornecem para nós um guia de vida, que nos ajudam a entender Deus, a entender o mundo, a nossa relação com Deus e com o mundo. É sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Olhando para tudo isso que nós já vimos ao longo desse mês, olhando para tudo isso que nós conhecemos através de uma vida de caminhada com o Senhor. Um desafio, uma responsabilidade, mas uma alegria poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo. E existem, irmãos, diversas cosmovisões no mundo. Existe a cosmovisão cristã, que é a que nós temos, aqueles regenerados pelo Senhor. Existe a cosmovisão islâmica, ou a humanista secular, ou ainda uma cosmovisão marxista, ou ainda uma humanista cósmica, que vai acreditar no cosmos, nas coisas lá de cima, que não Deus. Existe uma cosmovisão pós-moderna e algumas outras de menor influência, que estão em algumas outras religiões, mas que possivelmente não influenciarão o mundo todo como essas outras que eu citei.
Mas com o intuito de direcionar esse tempo aqui, eu vou resumir ainda mais essa questão da cosmovisão em duas apenas. Para nós cristãos, eu entendo que existem duas cosmovisões: uma bíblica e uma não bíblica. Existe a forma bíblica de enxergarmos o mundo e existe a forma não bíblica de enxergarmos o mundo. E é sobre essa ideia que nós vamos conversar aqui. Então existe uma forma certa, uma forma errada. Uma forma direcionada pelo nosso Deus e uma forma direcionada pelo diabo. E o que eu olho para tudo que foi compartilhado ao longo desse mês, para tudo que o pastor Gustavo ele tem instruído a igreja, ele tem ensinado a igreja, é que todos esses ensinos, eles pedem de nós uma cosmovisão bíblica. Eles pedem de nós uma lente bíblica. Todos esses ensinamentos que temos visto aqui, que partem da Bíblia, pedem de nós uma visão de mundo que parte do próprio Deus para nós. E o que eu vejo que Paulo faz nesse texto, ele pede que eu e você, que a igreja de Roma, abandonem qualquer tipo de pensamento, ideologia, que não estão completamente alinhados, totalmente alinhados com o caráter do próprio Deus. Essa transformação da mente que Paulo fala é: Romanos, abandonem todos esses pensamentos que não são do Senhor. Isso é transformar a mente. E aí passem a viver pelo caráter de Deus. E para trazer mais corpo para esse pensamento aqui, eu quero compartilhar de dois personagens bíblicos que, para mim, mantiveram a cosmovisão, e aí esses personagens do Antigo Testamento, uma cosmovisão teísta, uma cosmovisão israelita daquilo que Deus os ensinava. Alguém chuta? Quem é? São dois. E aí, como a gente está no mês de jovens, aqui são dois jovens bíblicos. Daniel é um deles, é o segundo. Não, lá no Antigo Testamento. Também não, mas Davi poderia ser um bom exemplo aqui para a gente. É José. E eu sou também um apaixonado, um admirador da história de José, que é muito conhecida por todos nós. José era esse jovem que era amado pelo pai, filho da velhice do pai, né? Que o pai tinha grande amor e até uma certa preferência diante dos outros filhos. E aí o seu pai vai e pede: José, vai no campo lá e visita seus irmãos, leva um negócio para eles lá e vê como é que eles estão. E José vai, sai, se perde no caminho, encontra uma pessoa ali, fala lá, seus irmãos, eles foram para lá. E aí José sai e vai atrás. De longe seus irmãos veem José e tramam ali uma emboscada. E aí a gente conhece, ele é vendido para ismaelitas, levado para o Egito. Eu quero ler Gênesis 37, 36. Nesse meio tempo, no Egito, eu falei ismaelitas, mas é midianitas. Eu não sei porque que eu falei e escrevi ismaelitas aqui. Os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Só para mostrar que o que eu não estou falando é invenção da minha cabeça. José, então, ele é assediado
pela mulher de Potifar, quando ele ganha a confiança de Potifar. E é aqui que eu quero me ater na história de José, seus irmãos, Egito. Gênesis 39, a partir do verso 6. José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém. E aí eu faço mais uma pergunta: se José decidisse negociar a visão de mundo que ele tinha, qual era o caminho mais fácil para ele? Em primeiro lugar, se vingar dos irmãos. Mas diante dessa situação com a mulher de Potifar, em que ele entra na casa, está ela sozinha e ele está ali, José cederia. Em José a gente pode ver como agem aqueles que têm uma cosmovisão alinhada com o caráter divino, uma cosmovisão direcionada pelo próprio Deus. E se a gente se aprofunda mais na história de José, a gente percebe que todo o mérito, e aí, só voltando um pouco aqui, José, quando ele vai para a prisão, acontecem algumas situações ali em que ele interpreta alguns sonhos. E quando ele faz essas interpretações, ele nunca toma o mérito para si. É sempre o Senhor disse, o Senhor mostrou isso, o Senhor mostrou aquilo. José sempre reconheceu que tudo o que acontecia com a sua vida era obra do Senhor. José também mostra para mim e para você que ter a lente do Senhor na frente dos nossos olhos, do nosso entendimento, é saber fazer as melhores escolhas, independente do lugar onde estivermos. Uma cosmovisão cristã nos leva a escolher o melhor, aquilo que o Senhor deseja. José mostra para mim e para você que nós não precisamos nos render
Há cosmovisões que não a bíblica, que aos olhos do mundo são benéficas, mas que, como eu falei pela manhã, escolher aquilo que não é do Senhor é um passaporte carimbado para o inferno. Ter diante dos nossos olhos uma lente que não é do Senhor é escolher entrar no vagão que tem a parada final no inferno. E o Senhor, Ele não deseja isso para mim e para você. O Senhor, Ele nos chamou para ter uma mente renovada, para sermos transformados por Ele. José nos ensina que o melhor a fazermos é escolhermos viver uma vida olhando através da lente que o Senhor criou, com as ideologias do Senhor. E eu vou trocar ideologias por verdade, pelas verdades do Senhor. Porque o que o Senhor deixou para nós não são ideologias, simples ideologias. O Senhor deixou a verdade para mim e para você. E eu quero passar aqui agora para Daniel. Daniel e seus amigos, que são escolhidos ali para servirem ao rei. Quando eles são escolhidos, para eles é oferecido um banquete. E eu sei que os irmãos estão cansados de saber a história de Daniel. Mas Daniel, ele decide. Porque, meus irmãos, não se contaminar com aquilo que não é do Senhor é uma decisão, é uma escolha. Você pode botar a culpa naquilo que você acha que é, mas eu te digo que se você ter se contaminado com banquetes que não vêm do Senhor, é uma escolha sua. A culpa não é mais de ninguém senão sua. E Daniel, ele poderia escolher se contaminar do banquete do rei. Mas ele decide propor um experimento ali ao responsável por ele, pela alimentação desses jovens. Eu falei aqui no início que eu estou fazendo um acompanhamento nutricional. Quem acompanha mais de perto, eu fui ao médico e tomei uma chamada de atenção ali por como eu estava me alimentando, por como eu estava com as minhas taxas muito alteradas, e de fevereiro para cá eu decidi transformar a minha vida também. E o que eu tenho gostado muito do meu acompanhamento nutricional é que a minha nutricionista, ela não me obriga a nada, ela não fica no meu pé. Ela fala: cara, você quer fazer? Você quer melhorar? Você faz. Você não quer? Você está me dando dinheiro. É isso. Ela jogou na minha lata. É isso. Agora, se você quiser fazer, a gente vai construir um caminho legal. A gente vai chegar nos resultados. Era uma escolha minha, obedecer à instrução dela ou não. É uma escolha nossa obedecer ou não à instrução do Senhor. O Senhor, Ele não nos obriga a nada. O Senhor, Ele nos dá a livre escolha. Ele nos deixa escolher aquilo que nós queremos, sabendo das consequências que teremos. Que Ele é um Deus de amor e não um ditador. Então Daniel, ele decide não se contaminar, ele decidiu não comer do banquete do rei. E o texto, ele é muito legal de ser lido, de ser acompanhado ali, porque vai contando a história de Daniel, e no capítulo 5 ele fala ali, no capítulo 5 não, um pouco antes. Deixa eu ver se eu anotei o capítulo aqui. Não anotei. Mas ele fala um pouco antes que Daniel e os seus amigos, que decidiram não se contaminar com o banquete do rei, são recompensados com sabedoria, inteligência,
com interpretação de sonhos e visões. Porque eles decidiram não se contaminar com o banquete do rei. Eles decidiram não se contaminar com aquilo que o rei da Babilônia estava colocando para eles. E quando chega no capítulo 5, Daniel ele é posto diante de uma situação, e mais uma vez um servo do Senhor é lembrado pelos outros que conviveram com ele ali, onde o rei, ele está num banquete. Nabucodonosor havia morrido e seu filho Beltesazar, se eu não me engano o nome, dá um banquete. E quando eles estão ali naquele banquete, aparece uma mão e começa a escrever na parede. E são chamados os intérpretes, os magos, as pessoas que lidavam com essas questões obscuras. Nenhuma delas consegue traduzir o que estava escrito ali, consegue interpretar, e Daniel, então, ele é lembrado como aquele que interpreta sonhos e visões pelo Senhor. Por quê? Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu se manter firme nas suas convicções, nas verdades que ele tinha aprendido com o Senhor. E outra coisa que me chama muita atenção na história de Daniel é que, mais uma vez, um servo do Senhor ele é colocado diante de uma situação que ele poderia escolher o outro lado. Porque pensem comigo, você chega diante de um rei que pode ceifar a sua vida, e o que você está vendo, o que você precisa interpretar, é que aquele rei vai morrer. O que seria mais fácil para Daniel? Dar uma falsa promessa e dizer: pô, cara, não é nada não, você vai viver bem aí até o fim da sua vida, você vai seguir firme. Mas a Bíblia fala que no final daquele ano, um ano depois, o rei morre, se cumprindo o que Daniel tinha revelado, o que o Senhor tinha revelado e Daniel tinha interpretado. Daniel poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas isso não seria posição de alguém que teve o caráter transformado pelo Senhor, que teve a cosmovisão direcionada, montada, aperfeiçoada pelo Senhor. Daniel declara o juízo. Depois de um tempo, o juízo é concretizado sobre o rei. Daniel e José mostram para mim e para você que a melhor escolha que eu e você podemos fazer é não nos contaminarmos com os banquetes e ofertas que não condizem com a cosmovisão cristã. Daniel e José mostram para mim e para você que vale a pena permanecer agindo conforme a vontade do Senhor. E a gente volta agora para Romanos 12, 1 e 2, onde Paulo ele chama a mim, a você, ao povo de Roma, a igreja em Roma. Se ainda nós não estamos agindo dentro de uma cosmovisão cristã, nós precisamos ser transformados e começarmos a agir dentro dessa lente cristã. São termos que o Senhor estabeleceu. E como a gente viu aqui com o pastor André, não há negócio. Não há negócio. O mundo pode dizer: pô, você pode casar não sei quantas vezes. Você pode casar, se separar, adulterar. Você pode
ter relações com quantas mulheres e quantos homens você quiser. Não é isso que uma cosmovisão bíblica diz. Ela diz totalmente ao contrário. O mundo diz: você pode ter uma vida promíscua, você pode sair pelos 4 cantos se embebedando, você pode agir como você bem quiser. O Senhor, Ele diz para mim e para você: não, você até pode, mas, mais uma vez, ticket carimbado para o inferno. Tem uma frase eu não vou lembrar a pessoa, na verdade é uma influenciadora, ela é desse ramo da saúde, e ela fala que nós não somos crianças mimadas que podem fazer o que bem entendem. Nós cristãos, transformados pelo Senhor, não somos crianças mimadas que podemos fazer o que bem entendemos, achando que o Senhor, Ele será complacente com aquilo que estamos fazendo. A gente até pode fazer o que a gente bem entende, mas, mais uma vez, é entrar no vagão que nos leva diretamente para o inferno. Apoiar essas ideologias, olhar por lentes que não são a cristã, é realmente entrar num caminho em que o fim não será participar do gozo eterno com o Senhor. O fim será o sofrimento eterno com o nosso inimigo mortal, com o inimigo de nossas almas. E aqui eu quero deixar também alguns pontos a respeito de cosmovisões ou cosmovisão. O primeiro deles é que cosmovisões falsas, elas podem possuir crenças verdadeiras. Então, se uma cosmovisão diz para mim que algo é bonitinho, eu preciso olhar todo o contexto dela, para que eu não seja enganado por um ponto. O que me fascina na Bíblia, nos preceitos cristãos, é que a Bíblia, ela não deixa buraco. Ela é uniforme, ela não erra, ela não falha. Ela mostra para nós que o certo é o certo, independente de que todo mundo fale que é errado. Essa cosmovisão cristã, ela está fundamentada em 4 princípios. O primeiro deles, há um Deus criador de todas as coisas. Há um Deus criador e provedor. Segundo, houve uma queda e os relacionamentos, nosso com o Senhor, nosso com a criação, nosso entre eu e a Vanise, eu e o Lucas, todos eles foram afetados. Terceiro, há um Redentor que conserta relacionamentos quebrados pela queda. E é por isso que a gente pode viver em harmonia, porque o elo desses relacionamentos é o Senhor. É o Senhor quem está nos unindo. Na força do Espírito Santo, nós pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E haverá um tempo em que se consumará a redenção daqueles que reconhecem a Jesus. São esses 4 princípios que fundamentam a cosmovisão que acreditamos, a cosmovisão que faz Paulo escrever o que ele escreve, de sermos transformados, ter a mente, essa virada de chave. Um outro ponto sobre cosmovisão que a gente precisa se atentar
é que não existe uma possibilidade de uma concordância coerente com premissas centrais de duas ou mais cosmovisões. Eu não posso crer no cristianismo e crer no islamismo que diz que eu posso casar com 275 mulheres. Eu não posso crer no cristianismo que diz que há só um mediador entre Deus e os homens, e crer no hinduísmo ou na religião lá da Índia, que agora não sei se é o hinduísmo, que crê que vaca é Deus, que rato é Deus. Não dá, porque eu não estou crendo em algo coerente. Então, o certo para eu crer é o que a Bíblia diz. A cosmovisão cristã nos faz olhar para o todo, para todo e qualquer ser humano, e enxergar a possibilidade. Sabe o que a Bíblia me mostra? É que quando Jesus ele olha para mim, ele vê solo fértil. Há possibilidade para o Vitor, quando o Vitor não era alguém redimido pelo Senhor. Há possibilidade para o Zé da esquina, que está agora chapado, drogado. Há possibilidade para ele. A cosmovisão cristã nos faz olhar para essas pessoas, para os miseráveis, e ter compaixão por eles. E saber que ali há solo fértil para ser plantado, para ser semeada a verdade das Escrituras. O cristianismo nos faz enxergar solo fértil onde outras ideologias, onde outras cosmovisões não veem expectativa de redenção. Porque só o cristianismo diz que as pessoas são salvas pelo poder de Jesus e não pelo meu e pelo seu mérito. E aqui, algo que está muito latente no nosso tempo, onde se discute quando uma vida nasce, ou se alguém deve ser morto por um crime que cometeu. A cosmovisão cristã nos faz abominar qualquer ideologia que atente contra a vida. Eu não posso ser um cristão e crer em atos, em ações que atente contra a vida. Então nós, cristãos, precisamos levantar a bandeira que aborto é crime. Nós precisamos levantar a bandeira de que nossas crianças não sejam largadas à torto e à direito, para que elas não sejam abusadas. Porque se a gente para pensar, se a gente não tem poder sobre como criamos os nossos filhos, nós estamos atentando contra a vida dos nossos filhos. Então, meus irmãos, a Bíblia fala para mim e para você abominar qualquer ideia que atente contra a vida. Porque eu entendo, e a Bíblia me mostra, que sempre que existir fôlego, o Senhor ele pode fazer o que Ele quiser. O Senhor ele pode trazer a vida. E ainda que não exista fôlego, o Senhor ele pode fazer brotar no meio do vale de ossos secos, membranas, articulações, músculos, e soprar fôlego de vida, porque Ele é Deus. Então, meu convite nessa noite, na nossa reflexão aqui, é que a gente precisa urgentemente fazer uma avaliação das crenças que temos.
Em que você está crendo? Que há um Salvador para essa pátria além de Jesus? E vocês têm me visto falar aqui muito que não há outro Salvador para esse Brasil que não seja Jesus. Você está esperançando dias melhores que não sejam em Jesus? Reveja com que lente você tem olhado. Com que lente você tem colocado suas expectativas, suas esperanças. Veja se suas crenças são pautadas pelas Santas Escrituras ou se foram retiradas, sabe lá Deus da onde. Porque o que mais fácil tem é a gente pegar a Bíblia, pegar os nossos achismos, colocar aqui e fazer o que bem entendemos daquilo que nós colocamos na Bíblia. Todas as vezes em que o cristianismo disser uma crença, e essa crença for numa direção, e todas as outras crenças, gol do Flamengo, irmãos, barulho já fala logo. Ó, tá lá. Vamos voltar aqui. Jonas Madureira, ele vai dizer que todas as vezes em que o cristianismo disser uma crença, e essa crença for numa direção, e todas as outras crenças forem numa direção contrária, seja o cristianismo verdadeiro e todas as outras crenças falsas. Se o cristianismo diz que o aborto é pecado, por mais que todas as outras crenças digam que não, o aborto é pecado. Se o cristianismo diz que o adultério é pecado e todas as outras crenças digam que não, o adultério é pecado. Se o cristianismo diz que eu ficar fofocando sobre a vida dos outros é pecado e todas as outras crenças digam que não, fofoca é pecado. Se o cristianismo diz que eu depositar a minha esperança em outro, além de Jesus Cristo, é pecado, e todas as outras crenças digam que a minha esperança deve estar em Maomé, deve estar em Buda, deve estar em não sei quem, deve estar na minha mãe, no meu pai, no meu filho, na minha esposa, fiquemos com o cristianismo, porque ele diz que só há um Salvador para mim e para você. A gente precisa voltar para as Escrituras e aprender com as Escrituras que só há um caminho para mim e para você. A transformação que Paulo nos chama a fazer é uma transformação de voltarmos para a palavra. Porque quando nós tivermos uma cosmovisão bem alinhada com aquela que as Escrituras nos apresentam, aí nós poderemos experimentar o que Daniel e José experimentaram. Que mesmo com todos os motivos para eles mudarem de lado, mesmo sabendo que os benefícios terrenos seriam enormes para eles, Daniel e José permaneceram firmes na fé que tinham. Daniel e José foram referência no seu tempo. Não por conta do que eles faziam pelas próprias forças, mas pela atuação do próprio Deus em dois homens que não se renderam a cosmovisões diabólicas. Quer experimentar o que Daniel e José experimentaram? Não se renda a uma cosmovisão diabólica. Se posicione perante o Senhor.
Quer viver o que Daniel e José viveram? O que Davi viveu? O que Abraão viveu? O que Paulo, Timóteo, Pedro e tantos outros homens e mulheres viveram? Renunciemos às nossas vontades. Nos abriguemos nos conceitos e ensinamentos bíblicos, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Senhor. É isso que eu observo e que eu posso tirar de tudo aquilo que foi compartilhado conosco ao longo desse mês. Isso é uma parte, na verdade. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentem diante do Senhor o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não tomem a forma do mundo, não se moldem pelo mundo, não se moldem pelo sistema desse tempo, desse século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar o que Daniel, José, Abraão, Davi, Paulo, Timóteo, Ruth, Esther experimentaram. E o que eles experimentaram? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que ao enchermos o nosso ser dos conceitos, das verdades cristãs, nossos relacionamentos sejam transformados, nossa vida de serviço na igreja seja transformada, nossos casamentos sejam transformados, o exercimento, o exercício da paternidade que o Senhor nos deu sejam transformados, que a forma como nós trabalhamos sejam transformados, e que tudo que nós fizermos sejam para exaltar o nome do Senhor. Era isso que eu queria compartilhar com a igreja. Foi isso que o Senhor me exortou em primeiro lugar. Vitor, não negocie, independente do que for ofertado. Como eu costumo dizer, é primeiro para mim, irmãos. Eu não costumo falar para os irmãos aquilo que o Senhor primeiro falou para mim, para ser aplicado na minha vida. Vamos orar? Pai querido, transforma tudo aquilo que não condiz com as verdades bíblicas que está no nosso ser. Pai, tira de nós todo o embaraço que nos atrapalha de servir ao Senhor verdadeiramente. Afasta de nós, Senhor, qualquer expectativa de outro Salvador que não seja Jesus. Tira de nós, Senhor, qualquer esperança que não o Senhor. Que sejamos renovados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Que sejamos formados pelo Senhor. Que nosso caráter esteja alinhado com o seu. Que nossas vidas sejam moldadas pelas verdades bíblicas. E que se até hoje nós não estamos olhando para as situações, nós não estamos agindo de acordo com as lentes que o Senhor deseja que nós façamos,
que nossas lentes sejam trocadas pelas lentes do Senhor. Que nossa cosmovisão seja transformada por uma cosmovisão que vem do Senhor. Que nossa expectativa seja sempre o Senhor. Pai, ouvimos tanto esse mês. E o Senhor nos mostra mais uma vez que a Tua palavra é fonte inesgotável. Nos ajuda, Deus, a voltar os nossos olhos para a Tua palavra. A palavra que nos vivifica. A palavra que nos faz transbordar, que nos renova. Pai querido, faz em nós a Tua vontade. Faz em nós aquilo que o Senhor quiser fazer. Porque nós sabemos que só quando o Senhor estiver fazendo aquilo que o Senhor quiser fazer em nós, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai querido, Pai de amor, perdoa os nossos pecados. Que nós estejamos alinhados com o Senhor dia após dia. E que se ideias que não venham do Senhor bater a nossa porta, que nós possamos rejeitar. Que nós fiquemos com aquilo que o Senhor planejou para nós. Que nós fiquemos com as verdades bíblicas. E que sejamos transformados pelo Senhor dia após dia. Essa é a nossa oração. Agradecemos ao Senhor no nome santo, poderoso, precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. E que uma metanoia aconteça verdadeiramente na minha e na sua vida. Que eu e você sejamos exemplos de vidas transformadas pelo Senhor. Que os vícios sejam abandonados, que os destemperos sejam transformados, que as ações maldosas que saem de nós sejam transformadas em ações bondosas, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém? Amém. Que nós possamos viver a metanoia, a transformação da mente em nossas vidas. Que cada dia mais possamos ser transformados para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse momento, a gente vai cantar a música que foi a música tema do Congresso em Reforma. E assim iremos encerrar o culto. Lembrando que daqui a pouquinho, depois do culto, né, teremos um momento, né, um belo cachorro quente. Tem como colocar a imagem aqui? Mas nós teremos um momento, um cachorro quente com um guaravita. Se você puder estar lá, além de estar em comunhão com os irmãos, estará beneficiando a nossa igreja. E que você possa estar lá. Vamos cantar Nova Criatura. E que a partir de hoje, a partir de agora, você não seja mais a mesma pessoa, e sim uma pessoa transformada e uma pessoa cada dia melhor. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor.
O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura sou. Oh, 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 oh. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Amém. Que você possa ser nova criatura, que você possa ser transformado por Jesus Cristo. Que você possa ser transformado por Jesus Cristo e que você possa exalar o perfume do Senhor e que outros possam ver Jesus em sua vida. Amém. Amém, amém. Irmãos, eu não falei nem de manhã nem de noite, o pastor Gustavo e tia Soninha, eles foram na região dos lagos ali, fazer umas visitas. Pastor André está num compromisso também ministerial, atendendo algumas situações, alguns convites, também da família dele, e por isso que eles não estão aqui. E eu voltei aqui também para pedir aos irmãos que orem pelo Ministério em Reforma, orem por esses que estão aqui à frente, que com muito compromisso, com muito esmero, tomaram a frente de todo louvor nesse mês de agosto. Orem por esses que trabalharam montando painel,
montando lanche para o pessoal que veio aqui ministrar a igreja, por todos aqueles que fazem parte do Ministério em Reforma, pelo pastor André, pela Vivi, que estão à frente, que lideram, que pastoreiam essa galera mais de perto. Orem por aqueles que estão afastados e que tem sido um desafio nosso de buscá-los. Porque, como eu falei no início, o Ministério em Reforma não é a igreja de amanhã. O Ministério da Infância não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Eu creio em famílias que são transformadas porque crianças foram transformadas pelo Senhor. Eu creio em famílias transformadas porque jovens e adolescentes se posicionaram perante o Senhor e o Senhor fez uma obra milagrosa. Então fica aqui o desafio. Fica aqui o desafio. Muito obrigado à igreja que apoiou o trabalho ao longo de todo esse mês. E eles vão estar aqui juntos mais outras vezes, ministrando a igreja como ministraram nesse mês. Vamos orar encerrando esse culto. Querido Deus e eterno Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor se manifestou ao longo desse mês com a juventude à frente do trabalho, dos cultos, dos eventos que foram realizados aqui. Obrigado porque o Senhor tem se manifestado ao longo dos anos, não só aqui na primeira igreja Batista Jardim Catarina, mas em tantos outros lugares. Deus, faça de nós pessoas transformadas, pessoas a cada dia santificadas pelo Senhor. Que nós possamos exalar o bom perfume do Senhor. Pai, que onde nós pisarmos o nosso pé, vidas sejam transformadas, não porque nós pisamos, mas porque é o Senhor indo à nossa frente. Deus, cura aqueles que estão enfermos, se assim for a tua vontade. Liberta aqueles que estão em prisões, em cadeias, Senhor. Cadeias do vício, da mentira, aprisionados pelo pecado. Restaura famílias que estão despedaçadas, Senhor. Restaura lares que estão quebrantados, quebrados nesse tempo. Restaura casamentos quebrados. Restaura relacionamentos entre pai e filhos distanciados. Restaura relacionamento de irmãos, Senhor, que estão afastados. Restaura, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que vidas se acheguem mais ao Senhor. Que nós sejamos o bom perfume que será exalado pelas nações. Que nós sejamos também esses que entregam culto com atos verdadeiros de serviço ao Senhor. Nos faz, Senhor, dia após dia, voluntários na Tua obra. Que trabalhos sejam tocados porque nós nos colocamos à disposição. Que vidas sejam transformadas porque nós nos colocamos à disposição. Que pessoas se rendam ao Senhor porque viram o Senhor em nós. Nos dê uma semana de paz. Nos dê uma semana de graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E Deus, se o dia de amanhã vier a nos pertencer, que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja manifestado em nós. Que tudo aquilo que formos fazer seja para a glória do Senhor. Que nossos colegas de trabalho sejam tocados pelo Teu amor. Que nossos familiares que não Te conhecem sejam transformados pelo Teu amor. Que vidas se rendam, porque o Senhor nos transformou para que outros também sejam transformados. E agora, amados, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita, maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o meu professor Aldo, a sua esposa,
seja com todos aqueles que estão enfermos, seja com todos aqueles que estão enlutados nesse tempo, seja com o Glaulia que fez aniversário ontem, seja com a Fabi que fez aniversário sexta, com todos aqueles que aniversariaram nessa semana, que irão fazer aniversário na próxima, seja com todo o povo de Deus existente sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Obrigado, irmãos, obrigado por participarem desse culto, por entregarem culto ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana para você e para sua família.